Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela, né? Placa-mãe ou motherboard, como é chamado, nós temos dois modelos, né, de placa. Nós temos o modelo AT e temos o modelo ATX. O modelo AT é esse aqui, e o modelo ATX, claro, que é o outro. No modelo AT, como você pode ver, nós temos o barramento ISA, né, os slots ISA. Isso significa que se trata de uma placa de um computador antigo, por exemplo, um 386. Nessa época aqui, nós tínhamos um tipo de sistema operacional, que era o Windows 98. Se você tinha o Windows 98, tenta lembrar o que acontecia quando a gente mandava o computador desligar. Você lembra disso ou não? Se você lembrar, fica fácil de entender a diferença entre o modelo AT e o modelo ATX. Tá? Por exemplo, no modelo AT, quando a gente mandava desligar o computador, ele não desligava. Né? Lembra lá do Windows 98, quando a gente ia desligar o computador? Quando ele ia ser desligado, aparecia a mensagem na tela dizendo: seu computador já pode ser desligado em segurança. Né? Aí você tinha que apertar o botão Power para poder fazer o desligamento. Nesse caso, no modelo atual que nós temos, quando a gente desliga o computador, ele simplesmente desliga tudo. Por quê? Porque não existe mais essa situação em que eu tenho que apertar o botão Power para desligar, ali no caso, o nosso computador. Então, qual o modelo de placa que traz isso de maneira automatizada? É esse que você vai ver agora. Trata-se do modelo ATX. Então, aqui a gente pode dizer que se trata de um modelo de placa inteligente. Tá? Esse modelo de placa inteligente é aquela que recebe a informação do sistema operacional que está sendo desligado e ela corta a energia da placa, porque não precisa mais ficar alimentando aqui todos os componentes com energia. Quando eu quiser novamente, aí eu ligo o computador, tá certo? Então essa é a característica que nós temos em relação aos modelos de placa AT e ATX. O modelo AT descontinuado, não existe mais. Hoje nós temos somente os modelos ATX, que tem ali no caso uma fonte ATX que já traz também a característica de desligamento de maneira eficiente, tá? Bom, o que acontece? Acontece que nós temos hoje, atualmente, o modelo ATX, que podemos encontrar as placas mãe, né, no caso, de duas formas. No modelo onboard e no modelo offboard. O modelo onboard, os componentes eles são integrados. Como assim? Os componentes eles são soldados na placa. E no modelo offboard? No modelo offboard, a gente tem características de slots de expansão e também fazer upgrades. Como assim? Vou te explicar. No modelo onboard, você tem ali, por exemplo, componentes soldados na placa-mãe. Então imagine a seguinte situação. Você comprou um computador e com o passar do tempo, você percebeu que esse computador deixou de funcionar ali a internet, a placa de rede pifou, queimou. Então, o que se espera geralmente? Que você tire o componente queimado e coloque outro no local, não é isso? Só que no modelo onboard isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, em alguns modelos onboard nós temos dois slots de expansão, onde você pode preencher justamente com esses elementos que podem queimar ao longo da vida do computador. Então, se a placa de rede queimou, você compra uma placa de rede e encaixa no slot. E aí você volta a utilizar a internet de maneira como era antigamente, né? Só que a diferença é que eu não consigo remover aquilo que está queimado. O que está queimado vai permanecer lá, só que não vai funcionar mais, claro, porque está queimado. Esse é o exemplo de modelo onboard. Já o modelo offboard,
ele também traz esses componentes integrados, porque a grande maioria dos computadores tem componentes integrados. Só que a diferença é que no modelo onboard, nós temos os slots de expansão, que permite que você possa acrescentar mais funcionalidades ao computador e também que você possa ter ali, no caso, a possibilidade de upgrades, inclusive de CPU. Então, trata-se de um modelo de placa muito mais caro do que o modelo onboard. O modelo onboard é aquele modelo que te atende naquele momento, mas ele pode ficar ali, no caso, desatualizado, porque ele não oferece upgrades de processador. Já o modelo off-board, eu posso utilizar hoje, está me atendendo hoje, mas como eu comprei esse modelo de placa, eu estou visando lá na frente. Eu posso mais tarde trocar o processador que hoje está me atendendo por um processador muito mais rápido. Claro que isso depende da placa, né? Cada placa tem a sua identificação, tem as suas especificações, onde eu posso ou não fazer esse tipo de upgrade. Fechou? Então, modelo onboard, componentes integrados. Modelo offboard, possui slots de expansão e temos ali também a possibilidade de upgrades. Aqui na imagem, olha lá, esse modelo de placa que você está vendo aí é um modelo offboard. Você está vendo a quantidade aqui, ó, de slots de expansão. Você está vendo aqui, ó, o barramento AGP, né, onde a gente pode colocar uma placa de vídeo. Só no modelo offboard que eu posso conectar aqui uma placa de vídeo. E aqui você está vendo os componentes integrados, ó, tá vendo? Ó? Tudo isso daqui está soldado na placa. Aqui é a placa de rede e as saídas USB. Ó. Se uma delas queimar, não tem como remover e colocar outra no lugar. Tá claro? Muito bem. Continuando, entre os componentes de hardware que nós comentamos, nós citamos a memória. Nós temos alguns tipos de memória que você precisa conhecer. Temos a memória principal, que é a memória onde nós fazemos todas as ações do nosso computador, também chamada de memória de trabalho, onde a gente carrega as informações para o nosso computador. Temos a memória secundária, que é aquela que armazena as informações. São aquelas que nós utilizamos para acessar essa informação mais tarde ou num outro computador. E temos a memória cache, que é aquela memória que permite auxiliar o processador de maneira em que o desempenho seja satisfatório. Então, nós encontramos a memória cache denominada com as siglas L1 e L2. Quanto mais a memória cache existir, maior é a velocidade de processamento das informações. Tá? Então, por isso que os computadores que têm memória cache com um valor maior são computadores mais caros. Tá? Beleza? Mas vamos falar da memória principal. A memória principal, ela traz para a gente ali a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM, como você pode ver, memória de acesso aleatório, é aquela que a gente chama de a área de trabalho do usuário. Todos os programas que são ali, no caso, executados, eles são carregados nessa memória RAM. Então, essa memória RAM, ela traz ali algumas características. Primeira característica, ela necessita de energia elétrica para que as informações sejam mantidas. Por exemplo, se eu estou com o Word aberto e de repente faltou energia no meu computador não é um notebook, é um desktop. O que acontece? Ele vai desligar, certo? Desligando, o que aconteceu com o Word? Ele simplesmente desapareceu. Para eu poder acessar o Word novamente, eu tenho que ter a energia elétrica, não é isso? Claro, para ligar o computador. E mesmo assim, eu tenho que clicar novamente no Word para que ele abra. Então, a memória RAM, que é a memória que nós utilizamos para abrir os programas, ela necessita de energia elétrica para manter as informações. Outra característica da memória RAM, ela guarda temporariamente os programas que estamos utilizando. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto eu estou usando o Word, ela está usando a parte da sua memória para que o Word esteja ali aberto. Mas,
Se eu fechar o Word, aquela área que era ocupada pelo Word está livre para que outro programa seja ali utilizado. Por isso, galera, que na hora de comprar um computador, a gente tem que ver o quanto de memória RAM esse computador tem. Quanto mais, melhor. Só que nós temos uma outra característica aqui que se refere àquela história de ter a energia elétrica para manter as informações. A característica é que a memória RAM ela é volátil. O que quer dizer volátil? Se eu cortar a energia elétrica, o que acontece com o programa que estava carregado? Ele simplesmente evapora, ele deixa de existir, ele deixa de estar carregado. Então, cortou a energia elétrica, a memória RAM esvazia todos os elementos que estavam carregados nela, certo? Se eu voltar a ter energia no computador, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou ter que clicar em cada um dos programas para poder ter a informação de volta. Fechou? Agora vamos falar da memória ROM. Olha lá. Memória ROM. Memória de somente leitura. Conteúdo, ele traz ali gravado informações de inicialização gerados pelo fabricante da placa. Então, quer dizer, essa informação ela só pode ser lida pelo processador, pela CPU, e não precisa de energia elétrica para manter o conteúdo. Isso quer dizer o quê? Todas as vezes que eu ligo o computador, a memória ROM é acionada. Você lembra, antigamente, quando a gente ligava os computadores, apareciam umas letrinhas brancas na tela? É justamente ali, no caso, a leitura da memória ROM. Só que quem faz essa leitura é o processador. Então, o processador ele precisa saber o que ele tem que fazer exatamente no momento em que eu clico no botão Power. Apertei o botão Power, aí a memória ROM é acionada e o processador já vai procurar as instruções que precisam ser seguidas para que o computador esteja ali apto para o uso. Não precisa de energia elétrica, portanto, não é volátil. Então, a memória ROM não é volátil. Agora, nós temos o outro tipo de memória que a gente comentou, que é a memória secundária. Memória secundária, auxiliar ou de massa. Pode aparecer qualquer um desses três nomes na prova, então é importante conhecê-los. Qual a característica? Armazena as informações, tá? Seja para eu usar outro dia, seja para eu usar mais tarde, mas ela vai armazenar a informação. Característica: ela é mais lenta e tem maior capacidade do que a memória RAM. Teoricamente é permanente, porque eu posso manter as informações ali até quando eu quiser. O teoricamente se refere porque pode acontecer algum tipo de desastre, né? Eu posso perder as informações do pendrive por ter o pendrive danificado, né? Eu posso ter ali também as informações perdidas por uma ação minha sem querer de apagar. Então, tudo isso pode acontecer. Mas, teoricamente permanente e uma característica de não ser volátil. Não preciso de energia elétrica para manter as informações. É fácil de entender. Quando eu passo uma informação para o meu pendrive, a informação ela vai permanecer no meu pendrive mesmo que ele esteja desconectado do computador. Ou seja, não preciso de energia elétrica para manter as informações. E aí a gente tem exemplos, né? O pendrive, o HD externo, o próprio HD, o cartão de memória, né? Tudo que é capaz de armazenar dados é chamado de memória secundária, auxiliar ou de massa. Beleza? Agora vamos conhecer, já que a gente citou o HD, vamos citar aí os tipos de HD que existem. Olha lá. Tipos de HD. Nós temos o HD do tipo interface IDE ou PATA, o tipo de HD SATA, ou também chamado de serial ATA, e o SSD, que é o mais atual e mais moderno, né, que tem ali a leitura através de memória flash, mesma característica que a gente tem do pendrive. Vamos falar do IDE. A interface IDE é uma interface antiga que utiliza o cabo flat, como você está vendo ali, que a gente já viu isso em barramentos, né? Ela traz como característica ali a possibilidade de fazer a transmissão dos dados para HD e também para drives de CD e DVD. Trata-se de uma conexão antiga,
utilizado em computadores com a linha de processadores do tipo 386, como a gente já havia falado. As siglas IDE e ATA, você está vendo aí o que significa cada uma delas. Geralmente, as siglas não são cobradas em prova, mas o nome da interface sim. Ele pode trazer assim, ó, assinar a alternativa que traz componente que se refere ao tipo de interface IDE PATA. Aí você tem que lembrar que se trata de HD ou de drives de CD e DVD, ok? Depois nós temos o SATA. Esse é o tipo de conexão comum que nós temos hoje em dia nos computadores. Nós temos ali a interface de transmissão de dados de um HD que pode variar de acordo com a sua especificação. Pode ser o SATA 1, o SATA 2 e o SATA 3. Muda as conexões? Não. A conexão é a mesma. O que muda é o desempenho do HD. Então, o SATA 1 ele vai ter ali a leitura de até 150 megas por segundo, enquanto no SATA 2, 300 e no SATA 3 até 600 megas por segundo, tá? Esse tipo de conexão SATA lembra um pouquinho o HDMI, tá bom? Outro tipo de HD é o SSD. SSD é a sigla de unidade de estado sólido, né? Solid State Drive, que traz ali para a gente um dispositivo de armazenamento de dados como o tipo de memória flash. Ele vai armazenar as informações de maneira eletrônica, ou seja, no HD convencional eu preciso de energia elétrica para poder fazer a busca da informação através do quê? De uma leitura numa agulha e da rotação do disco que acontece lá dentro do HD. No SSD não, tudo é eletrônico porque é armazenado em chips. Então eu não tenho ali, por exemplo, uma estrutura mecânica para poder fazer a localização. Por isso que esse tipo de HD é muito mais rápido que os HDs convencionais. E por isso que os computadores que possuem esse tipo de HD são mais caros, tá? Como que isso pode ser cobrado em prova? Assim, ó. Para funcionar corretamente, um computador exige que uma série de dispositivos funcione em conjunto com uma série de programas, cada um deles realizando sua função. Entre estes encontram-se os discos rígidos. São os responsáveis por armazenar as informações de forma não volátil, onde ficam fotos, vídeos, filmes e outros arquivos quando salvos. Assinale a alternativa que não contém um dos principais tipos de discos rígidos utilizados atualmente. Muito bem, então alternativa A, HDD, alternativa B, SSD, alternativa C, SCSI e alternativa D, SSHD. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é o seguinte, o HDD ele é de disco rígido, então ele quer saber o que não contém, né, tipo de disco rígido. Esse HDD ele é uma opção intermediária entre o HD e o SSD. Ele oferece um desempenho melhor, né, comparado ali ao HD tradicional, tá? O SSD é o nosso HD de estado sólido, que vai trazer para a gente a característica de memória flash para armazenar os dados. O SCSI é um barramento, galera. É aí que entra a nossa resposta, né? Então, quer dizer, não é essa opção que traz elementos de HD. E o último item aí que você está vendo, o SSHD, é uma combinação entre os dois, o HD tradicional e o SSD. Nesse caso, ele utiliza uma pequena quantidade da memória flash para armazenar os dados frequentemente acessados. E isso faz com que, claro, o desempenho seja aumentado de maneira geral, tá? Então, ele é uma opção intermediária
ao nosso HD tradicional. Beleza? Vamos ver mais uma questão? Mais uma questão que eu trago aqui para você, olha lá. Ó. Questão que fala sobre memória. Ó. A memória RAM é uma memória de acesso aleatório e volátil, cujo conteúdo é perdido em caso de desligamento acidental do computador, por exemplo. A memória do tipo SSD pode substituir o disco rígido convencional em um computador com vantagens no que se refere à velocidade de acesso das informações armazenadas. E no 3, ele diz para a gente o seguinte, que unidades secundárias de armazenamento, por exemplo, pendrives, são úteis como forma de backup de pequenas quantidades de informação, por exemplo, arquivos de texto. Está correto o que se afirma em que, gente? Bom, se a gente analisar, memória RAM é uma memória de acesso aleatório e é volátil? Sim. A memória do tipo SSD pode substituir o disco rígido convencional? Sim. E aumenta a velocidade nas informações armazenadas? Sim. As unidades secundárias de armazenamento, como pendrive, são úteis para fazer backups de pequenas informações? Sim. Então, isso quer dizer que está correto o que está ali em todas as afirmações. Então, a alternativa E, beleza? Então, sem sombra de dúvida, todos os elementos que estão ali estão corretos. Belezinha, continuando, agora a gente entra num assunto chamado linguagem binária. E aí, na linguagem binária, nós temos aí o que a gente chama de bit. Você já ouviu falar em bit? Bit corresponde à menor unidade de informação. Trata-se de um componente básico da memória e representa um circuito. O computador, quando é ligado, ele vai trazer para você a seguinte informação. Tem energia e não tem energia, que é o que é representando aí, no caso, o circuito. Esse tem energia e não tem energia é representado por 0 e 1. Então, 0 não tem energia e 1 tem energia. É aí que caracteriza o que a gente chama de linguagem binária. Linguagem binária, dois números, 0 e 1. Tá? A CPU ela trabalha com essa linguagem de máquina e esses pulsos elétricos eles assumem exatamente isso. Tem energia e não tem energia, onde nós temos a representação aqui de tem com 1 e não tem com 0. Isso denomina linguagem binária, tá? Na linguagem binária, a gente tem o bit e também nós temos o que a gente chama de byte. O byte é um agrupamento de bits. Então, para que um byte exista, nós precisamos de um grupo de bits. 8 bits, na realidade. E esses 8 bits formam um byte. Quanto mais bytes, mais informações eu tenho ali, no caso, processadas. E o byte corresponde à menor unidade de armazenamento. Quando eu tenho um byte, significa que eu tenho uma informação armazenada. E para você entender, essa informação, que seria a menor, corresponde a um caractere. Por exemplo, a letra A é um caractere. A letra A possui 8 bits. Se eu escrevo a palavra casa, quantos bits nós temos? 1, 2, 3, 4. 4 bits. Mas e se fosse bytes? Quantos bytes? 4 bits não, 4 bytes. Quantos bits eu teria? 4 vezes 8, porque cada um desses aqui é 8, não é isso? Um caractere, letra A, corresponde a 8 bits. Então, nós temos 4 bytes e 32 bits, tá? Então, na palavra casa, nós temos 32 bits, beleza? Como que a informação é armazenada? A informação é armazenada justamente trabalhando com esses múltiplos de bytes. Os múltiplos de bytes servem para a gente medir a capacidade de armazenamento. É o que a gente chama de kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte. Cada uma das unidades tem uma quantidade de informações que podem ser, ali no caso, armazenadas. Aqui, você está vendo da seguinte maneira. 1000 bytes
corresponde a 2 elevado a 10. 1 milhão de bytes corresponde a 2 elevado a 20. 1 bilhão de bytes corresponde a 2 elevado a 30 e 1 trilhão de bytes, 2 elevado a 40. Aqui são valores aproximados, tá? Então, quando se trata dos valores reais, você aí teria que fazer essa continha aí de potência, né? 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, 2 elevado a 30 e 2 elevado a 40, tá? Como que isso pode ser cobrado numa prova, professor? Isso pode ser cobrado assim, ó. É correto afirmar que 1 gigabyte é igual a 1024 megas, 1024 kilobytes, 1024 gigabytes, 1024 terabytes ou 1024 bits. Qual é a próxima unidade depois do mega? Não é o giga? Então, quando a gente tem 2 elevado a 10, que corresponde a mega, nós temos 1024, né, megabytes. Ok? E isso daqui já corresponde a 1 gigabyte. Tá certo? Então, portanto, alternativa correta, alternativa A. Então, nas provas em que envolve hardware e principalmente unidades de armazenamento, nós temos questões que vão envolver esses números, por isso que é importante a gente ter essa tabelinha em mente. Veja um outro exemplo de questão de prova. Ó, depois dos famosos disquetes, que possuíam uma capacidade de apenas 1,44 megabytes, os CDs chegaram para revolucionar a maneira de armazenar dados, oferecendo capacidade de armazenamento de até 700 megabytes. Em seguida foram lançados os DVDs com capacidade de armazenamento ainda maior, de até 9 gigabytes. Aqui ele está falando dos DVDs dual layer, tá? Que os DVDs comuns é 4 alguma coisa gigabytes, tá? Para se ter uma ideia da discrepância para os dias atuais, um pendrive de 16 GB equivale ao quê? Aproximadamente 11 mil disquetes, aproximadamente a 1.000 disquetes, aproximadamente a 11 mil CDs, ou aproximadamente a 1.000 DVDs de grande capacidade. Pensa, 16 GB corresponde ao quê? Se 1 GB é aproximadamente 1.000 megabytes, aproximadamente, a gente sabe que é 1024, aproximadamente 1.000 megabytes, então isso quer dizer que 16 GB equivale ao quê? A 11 mil disquetes. Se a gente tem aqui 1,44 megas no disquete, 11 mil disquetes vai ser exatamente, né, quase que 16 gigas. Ok, essa informação está certa. 1.000 disquetes não, porque vai sobrar muito espaço. 11 mil CDs não, porque a gente vai ter ali, né, quase sobrando metade do espaço do nosso pendrive. E 1.000 DVDs também não. Então, portanto, a alternativa correta que a gente tem é a alternativa A. Beleza? Aí, continuando, galera, a gente tem aqui agora o esquema básico de hardware, onde nós temos ali as unidades de entrada, processamento e unidade de saída, além de ter o armazenamento secundário representado pelo pendrive, que pode entrar com a informação e tirar a informação. Esse tipo de esquema básico de hardware é oferecido pelo que a gente chama de periféricos. Os periféricos entram com unidades de entrada e unidades de saída. Unidades de entrada são aqui representados por mouse, leitor de código de barras ou scanner de mão e o teclado. Mas também tem a webcam, né? Nós temos também um microfone, que captam a informação entra. E depois unidades de saída, nós temos aqui a impressora, o monitor, e aqui é uma plotter, que também é uma impressora. Também temos aqui unidades de saída como caixa de som,
Temos também o fone de ouvido, né? Que são unidades de saída. Assim como nós temos os dispositivos híbridos. O que é dispositivo híbrido? É aquele que tem entrada e saída junto, como multifuncional, a tela touchscreen, né? Esses elementos híbridos, até o headset, né, que é o microfone e o fone de ouvido ao mesmo tempo, ele é um dispositivo do tipo híbrido. Como que isso pode aparecer nas provas? Assim, ó. Assinale a alternativa que contém um dispositivo de entrada. Aí você está vendo, teclado, caixas de som, fones de ouvido, impressora. Então, a partir do momento que você já sabe que o teclado é um dispositivo de entrada, a questão fica bem simples e fácil para você. Veja um outro exemplo. Um computador pessoal utiliza diversos periféricos para entrada e saída de dados. Assinale a alternativa correta que indica um periférico de entrada e um periférico de saída, respectivamente. A alternativa A traz impressora e teclado. Aí a gente tem saída e entrada, mas ele quer entrada e saída, respectivamente. Então não pode ser A. Mouse e scanner, os dois são de entrada. Microfone e webcam, os dois são de entrada. Mesa digitalizadora e webcam, os dois são de entradas. Mesa digitalizadora é aquela mesa que a gente utiliza para fazer desenho, né? Então, quando eu desenho na mesa, o computador vai captar esse desenho, então também é entrada. Aí sobrou a alternativa E, teclado e monitor, ok? Beleza? Muito bem, galera. Continuando, só para a gente, né, reforçar a história dos barramentos, eu coloquei aqui para você. Tipos de barramentos que existem ali. Os barramentos internos ligam a CPU, né, que seria o nosso processador, aos equipamentos que ficam dentro do gabinete. E nós temos esses tipos aqui de barramentos para a ligação desses equipamentos. IDE, ISA, PSI, AGP e CSI, que a gente chama de CSI, né? SCSI. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo e adquira já o seu curso para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica, mas também outras questões que vierem a aparecer. Então não perca tempo, clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né, a ativação da aprovação dentro aí da sua consciência, que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no Diário Oficial, né, com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, paro por aqui, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!